Me desculpe os homens, quem vai atrás hoje são as mulheres. São as mulheres, porque as mulheres estão cada vez mais ocupando o seu espaço. Não é à toa que a gente percebe aí que dos lares desfeitos, quem é que cuida, quem é que fica com o cuidado e a educação das crianças e dos adolescentes? A mulher, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Caminhos para o seu Sucesso, trazendo conteúdo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo feminino. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, senão você vai esquecer depois, aqui embaixo, curte, compartilha, divulga, comenta, deixa a sua crítica, é sempre muito bem-vinda, depois você acaba esquecendo. Depois, se você não gostar, depois você discute, beleza? Minha convidada de hoje, nome chique, Andrea de Alcântara Cerise. Andrea, antes da gente começar qualquer coisa, se apresenta para o pessoal, por favor. Bom, Joel, é muito bom estar aqui contigo, com os que estão participando, escutando e assistindo a esse podcast. Eu sou Andrea de Alcântara Cerise e tenho uma profissão mais linda do mundo. Eu sou professora. Sou professora no Instituto Federal. Nós temos um campus em Birigui, né? Eu estou lotada nesse campus e também coordeno pesquisa e inovação nesse campus, entre outras coordenações de projetos de ensino, pesquisa, extensão. Se o assunto nosso de hoje é empreendedorismo feminino, as mulheres estão empreendendo mais, menos? Como é que está esse mundo do empreendedorismo feminino? Mudou muito nos últimos anos, mas nós podemos avançar mais. Empreendedorismo feminino no Brasil, nós empreendemos muito, mas muito por necessidade ainda, e não por oportunidade. Então, há um longo caminho a ser construído, e muitas pessoas perguntam assim, mas por que empreendedorismo feminino? Empreendedorismo não é empreendedorismo? Não, não é. A mulher, ela traz, né, na sua trajetória, laços de violências tais, violências domésticas, feminicídio, inclusive, e dificuldade de acesso. E é essa dificuldade de acesso que também promove aí um não chegar, um não conseguir empreender. Para você ter uma ideia, o que é comum, a partir dos 25 anos a mulher empreender. Entre 25 e 49, a gente tem uma porcentagem significativa. Por quê? Porque a mulher já traz todo aquele medo, aquela insegurança, né? De, será que eu sou capaz? Porque ela ouviu muitas vezes, inclusive do seu companheiro, que ela não seria capaz aí de se desenvolver no campo social e econômico. Até porque até hoje, para uma porcentagem muito grande das mulheres, cobra-se o terceiro turno ainda. Né? Tem que cuidar da família, pode até trabalhar em casa, contanto que dê conta de cuidar da família desculpa, vou reformular. Pode até trabalhar fora, desde que dê conta da casa e da família. Não é assim? Ainda tem muito isso, né? Tem, infelizmente, né? Ainda o papel do cuidado, né, fica exclusivamente para a mulher, né? Não é à toa que a gente percebe aí que dos lares desfeitos, quem é que cuida, quem é que fica com o cuidado e a educação das crianças e dos adolescentes? A mulher, né? Só que é um papel do pai e da mãe, né? Isso precisa ser modificado. Tem isso sim. Está mudando? Eu vejo que há um longo caminho. Eu não estou desanimada, não. Pelo contrário, eu estou esperançosa. Mas eu sei da responsabilidade de cada um. Uhum. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade, de quem está também nos assistindo. O machismo estrutural, ele leva, inclusive, ao feminicídio, né? O machismo estrutural, ele traz consigo esse terror
né, de tornar incapaz uma pessoa que poderia ser uma futura prefeita, uma futura empresária de sucesso, uma futura professora, uma futura médica, enfim, uma mulher que poderia galgar seu espaço na sociedade sem deixar de ser mãe, sem deixar de fazer as suas escolhas. Porque empreendedorismo feminino, muitas vezes as pessoas pensam assim, do que a professora está falando? Abertura de novos negócios? Também. Mas o que precede? A possibilidade de escolha. A mulher pode ter e deve ter a possibilidade de escolher o que ela quer para si. Esse é o empoderamento feminino. É o que precede o empreendedorismo feminino. Quando eu perguntei para você se esse cenário está mudando, eu vou justificar a pergunta. Por experiência própria, eu trabalho com cursos e treinamentos, mas já passou dos 35 anos já. E é muito significativo esse histórico que eu vou te contar. No comecinho, quando eu comecei a dar cursos, raramente, turmas de 30 a 35 pessoas, raramente tinha uma mulher em sala de aula. 30 a 35 anos atrás. Raramente. Me encontrava. De vez em quando aparecia. E essa curva é muito... eu não tenho esse registro. Que pena que eu não tenho. Mas assim, é muito claro para mim. Com o passar do tempo, essa curva foi subindo. Essa curva foi subindo. E hoje é justamente o contrário. É justamente o contrário. Você encontra salas de capacitação, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, com a grande maioria, quando não é a totalidade, de público feminino. Isso então, é verdade. Quando eu falo assim, olha, o feminismo, ele está começando a entrar num processo que ele vai se autogerir, não porque o homem está deixando a mulher ocupar seu espaço, ou não porque a mulher estão permitindo que a mulher se manifeste, não é. Naturalmente a mulher vai exigindo, e quando ela aparece esse espaço, ela vai lá e preenche. É muito nítido isso para mim. Mas é na formação. E o que acontece? É necessário ter uma mudança significativa nas representatividades. Então, quando eu falo em empreendedorismo feminino, tem outros pontos aí. E um deles é a questão da liderança feminina, né? Da liderança feminina e do empreendedorismo de negócios. Se você tem uma mulher abrindo o seu próprio negócio, ela é a sociedade. A mulher é a sociedade. Ela modifica a vida dos seus filhos. Ela modifica a vida da irmã, do irmão, do vizinho, da vizinha. E ela, só por ela estar ali, a maneira como ela conduz as coisas é uma maneira espetacular. Entende? Então, quando a gente fala assim, ainda há um caminho, sim, nós estamos nos capacitando e muito. E muitas vezes, na hora que estamos ali, tentando preencher uma vaga, né, lutando por uma vaga, mesmo tendo um currículo exemplar, muitas vezes quem está representando ali na ponta pensa assim, mas tem filhos, mas vezes, é mulher. Às vezes basta ser mulher, às vezes basta e é só... É uma pena, eu lamento, é uma pena, mas é só o reflexo de uma sociedade machista que a gente tem, de décadas e décadas, que não vai quebrar tão rápido assim. Mas a importância de se falar sobre isso é uma forma de começar a barrar um pouco essa ideia, né? Você falou com tanto orgulho que você é professora. Eu sou filho de pais professores, meu pai e minha mãe professora. Eu lembro que os dois trabalhavam muito. Uma observação importantíssima. Meu pai e minha mãe eram professores naquele tempo, que se passava na rua e falava assim, olha, ele é professor, sabe? Era um orgulho, era um status muito grande. Que pena que o professor perdeu esse status, lamentavelmente. Mas o que eu queria dizer é que assim, eu lembro que os dois trabalhavam muito, muito, muito. Mas a casa era com a minha mãe.
E pegando uma brecha disso que você fala, que quando a mulher está empreendendo, abrindo uma loja pequena, que seja um comércio na casa dela, o quanto que isso amplia, porque quando ela é dona de casa, o universo dela é dona de casa, é aquilo ali. Né? Ela pode assistir muita televisão, ela pode ler, mas por mais que o universo dela é o lar. Agora, quando a mulher ela sai para vender, para conhecer pessoas, para administrar o negócio dela, é óbvio que o universo dela se multiplica exponencialmente. E isso dá uma visão de mundo para ela, para as pessoas que a cercam. Como o homem é tonto, né? Como não dá para ele, não consegue enxergar isso, né? Então, Joel, ser professora, inclusive do ensino superior, já é uma mudança significativa. Porque no nosso país é comum as mulheres estarem ou no ensino fundamental, no ensino médio, né? Ensino básico, que, aliás, ao meu ver, a modalidade mais importante. Também né? acho. Mas ganha-se pouco e ainda é do núcleo feminino, né? É difícil você encontrar professores. E quando do ensino superior ou da educação profissional e tecnológica, inverte o processo. É mais um universo masculino. Então, até não sei o que acontece, até nesse aspecto, em termos de ser professor, ser docente, é mais comum no ensino superior o homem, né? Então, assim, a gente observa muito isso, fala, nossa, que conquista nossa, quando a gente conversa em pares, né? Que conquista nossa também estar aí propiciando a educação profissional e tecnológica, sendo mulheres, né? E na área de tecnologia, aí você tem menos representatividade ainda, né? Então, há todo um trabalho a ser construído no campo da representatividade feminina. Eu seria muito ingênuo se eu dissesse que não existe essas desproporções nas altas cúpulas das grandes organizações. Quanto maior a organização, menor é a representatividade feminina. Isso é óbvio, sim, não tem como negar. Né? Então, não é a isso que eu estou me referindo, mas eu estou me referindo a... Isso é pessoal. Né? Conforme eu disse, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 30 anos. E quando a gente vai trabalhar com líderes, com o desenvolvimento de líderes, seja para desenvolver esses líderes ou para desenvolver a equipe desses líderes, eu acho tão mais fácil trabalhar com mulher por uma razão, para mim é óbvio, para mim é muito óbvio. Pode ser que isso não se confirme com outras pessoas, pode ser que muita gente discorde de mim, mas a clara sensação que eu tenho, até na quantidade de mulheres que estão mais presentes, buscando aperfeiçoamento, buscando se desenvolver, ou pessoal ou profissionalmente, o que para mim é muito óbvio é o seguinte: a mulher ela tem nessa busca pelo seu espaço, que é muito mais difícil de conseguir esse espaço do que para o homem, ela tem mais humildade para falar assim, ó, eu não sei, explica de novo. Nossa, onde que isso se encaixa em mim que eu não percebi? Porque o primeiro reflexo que a gente vê do homem é falar assim, isso eu já sei, eu não preciso disso. Eu costumo dizer, meu filho está com 15 anos, desde que ele nasceu, que eu falo assim, porque eu já vi essa curva, esse aumento da presença feminina, eu falava assim, olha, o meu filho, homem, ele vai ter que ralar muito mais para conseguir as mesmas coisas que eu consegui, porque as mulheres estão cada vez mais ocupando o seu espaço. Esse privilégio único e exclusivamente masculino, não estou negando a diferença, ela existe, mas é visível a mulher ocupando esse espaço. Eu acho isso muito legal e eu acho muito mais fácil trabalhar com as mulheres sob esse ponto de vista. Elas têm muito mais humildade para falar assim, olha, isso eu não sei e quero aprender, porque só aprende se você pode virar para mim e falar assim, Joel, você é chato. O pessoal da equipe aí fala assim, Joel, você é chato. Vocês podem estar corretos. Se eu não admitir que eu sou chato, eu não vou deixar de ser chato nunca. Agora, quando vem esse comentário, alguma crítica, algum conhecimento novo, eu falo, opa,
espera um pouquinho, vamos entender isso aí que para mim não faz sentido, aí eu estou evoluindo, aí eu estou crescendo. E essa gana hoje eu percebo muito mais nas mulheres do que nos homens. Sim. São várias soft skills, né? Eu acho que essa questão da humildade está presente na gente porque a gente gera vida, a gente sonha muito com a nossa vida e com a vida dos demais, né? A mulher ela tem um quê de cuidado, né? E um quê de transparência. Como é que você educa? Você educa na transparência, né? Você educa no não saber. Você educa, né? Mas o que é interessante nessa questão de empreendedorismo feminino? Aí o pessoal fala assim, mas precede essa questão do espaço, da escolha? Sim. Por quê? Então, vou dar como exemplo os próprios projetos que a gente toca voltados para empreendedorismo feminino. Nós temos, por exemplo, na grade, sempre, lógico, empreendedorismo feminino, empregabilidade feminina, cidadania feminina. Mas nós temos também que discutir o quê? Maria da Penha. Entende? Autocuidado. Quantas mulheres não empreendem porque não se sentem empoderadas, capazes? Quantas vezes elas perguntam para si... Mas em vista do machismo estrutural é muito natural que elas se sintam... Quantas vezes elas perguntam para si, é isso mesmo que eu quero? Eu estou satisfeita? Estou feliz? Né? E o que eu percebo? Eu percebo trabalhando com as mulheres, isso tem que ser vivido. E muitas vezes, por mais que... né, esse é meu lugar de fala, você pode dizer assim, Andréia, você leva uma vantagem, você vai desenvolver um projeto, é teu lugar de fala. Não é bem assim. Então, há um ano, quando eu comecei a me dedicar exclusivamente para um projeto voltado para as mulheres, eu fiz questão de ler mais do que quase 20 livros sobre empreendedorismo feminino. Porque senão eu não vou ter um discurso coerente. Dificilmente, por exemplo, a gente lê uma autora. Dificilmente a gente lê... Uma autora. É mais fácil ler um autor. Ah, tá. Sim, né? sim, desculpa. Não então, assim, até perfeito. para discutir essas questões, muitas vezes você vai, né, se ampara num autor e não numa autora. E aí, quando você começa a pesquisar, você encontra poucos livros que remetam à questão da empregabilidade e do empreendedorismo feminino. Então, já começa por aí. Quando eu pensei, eu preciso fazer um projeto, né? Um projeto voltado para o empreendedorismo feminino. Eu vou começar a ler mais, estudar mais. Que dificuldade para encontrar, principalmente no Brasil. Especificamente, nós temos uns 4 livros que remetem à questão do empreendedorismo feminino. Com autoras. Com autoras. Nossa, que surpresa! E aí fui cunhando, consegui chegar aí entre biografias, etc., a quase 20 livros. Entende? O que isso colabora? Obviamente, nessas leituras, chegar na biblioteca da própria instituição e dizer assim, olha, nós precisamos ter livros, né? E o bibliotecário falar, então, peraí, pode me enviar aí que eu vou fazer licitação, cotação corretamente. E hoje a gente já tem ali na biblioteca livros específicos voltados para o empreendedorismo feminino. Isso é muito importante. Então, começa pela leitura, que parece que é algo simples. Não é. Num país que não lê? E se você vai construir um projeto, você precisa ter um embasamento teórico eficaz. E aí você começa por essa parte e você se apresenta de outra maneira. Você começa a construir. E quando você tem esse encontro com essa mulher, esse projeto que você desenvolveu, que na verdade você não vai desenvolver sozinho, e aí que está a belezura, a boniteza. A boniteza de um projeto desse te faz amadurecer muito enquanto pesquisador, enquanto professor.
Por quê? Porque você tem que ter a arte da escutatória, a arte do outro, do ouvir. Então, nós começamos o projeto nos embasando, enquanto pesquisadora, é o que eu mais faço, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que entender o que eu estou querendo propor. Mas eu tive que escutar muito, no caso, a outra. E nós começamos assim, 2021, ainda naquele momento pandêmico, utilizando máscaras, etc., nós fizemos uma reunião e apareceram mulheres do bairro, ali no campus, no entorno do campus, mas também artesãs de Buritama, empreendedoras de Araçatuba. Foi algo assim extraordinário, foi uma noite maravilhosa. E ali eu percebi, falei, é esse o caminho, é escutá-las. Nós montamos um grupo no WhatsApp, porque até então esse encontro físico não era possível a todo momento, né? E quando se fazia possível, era nesses termos sanitários, né? Olha, cada um fica a 1 metro, 2 metros de distância, toda aquela condição, né? Máscaras, etc. Então, ali no grupo, eu fui tecendo, eu disse assim, olha, essa é a intenção, mas é uma intenção de um projeto participativo. Eu não tenho como construir um projeto sem te escutar, né? Sem te ouvir. E foi está sendo uma das experiências mais lindas que eu vivi. Eu começo com um projeto de pesquisa e um projeto de extensão, os dois voltados às mulheres, o de pesquisa exclusivamente com 14 bairros, que não é por acaso, são 14 bairros, os mais pobres da cidade, que estão no entorno do campus, para descobrir o quê? Quem são essas mulheres? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Você falou que uma das grandes características, competências que você desenvolveu aí foi a escuta. E a hora que chegam essas mulheres, eu não fico imaginando como é que você conseguiu captar todas essas para participarem do projeto. Quais as principais necessidades que elas trazem nesse processo de escuta todo que você fez? Elas apresentam tanto as necessidades técnicas, precificação, como é que eu desenvolvo vitrinismo, o marketing em si, como é que eu elaboro uma venda no WhatsApp, por exemplo, como é que eu tiro uma fotografia para deixar interessante, né, meu produto. Só que, ao mesmo tempo, a necessidade de uma roda de conversa, de uma discussão, do que ela está sentindo, se aquilo é comum, aquela insegurança, aquele medo, entende? E aí você tem que construir um projeto diferenciado mesmo, diferenciado, a partir dessa visão escutatória. E o que a gente percebeu? Que não daria somente para fazer uma pesquisa pela pesquisa. É preciso ter, né? É preciso trazer a confiança. E a confiança só se estabelece na relação. Então, nós começamos a trazer ações formativas de até 2 horas. Já passou de ser só um projeto de pesquisa, ela vai ganhando corpo. Vai ganhando corpo. Para pesquisar, né? Muitas pessoas acham assim, pesquisa pela pesquisa. Não, a pesquisa ela vai trazendo, né, essas nuances. E aí, essas ações formativas, quem representa? Mulheres. Então, nós recebemos desde delegada da mulher, professoras, empresárias, políticas. Você está falando agora, quer ver só, eu estou juntando, o Tico até começa a conversar aqui dentro. Há uns 3 meses, eu estava falando de você, estavam falando de você para mim, eu não sabia. Quer ver só, vê se é isso. É um projeto de mulheres que está acontecendo de capacitação básica, tanto nas competências técnicas como nas competências, nas soft skills, nas competências comportamentais. E eles estavam procurando alguém especificamente para falar de vendas, mas não estavam encontrando mulheres para isso e por isso me sondaram. É desse projeto que nós estamos falando? Esse projeto, ele já é o próximo, né? Porque tudo se inicia... Sim,
Tudo se inicia, então, com essa pesquisa e com essas ações formativas a partir de outubro, novembro do ano de 2021. E quando chega, né, a gente tem no Instituto um programa chamado Mulheres IFSP. Então, esse programa, ele, uma vez por ano, ele contempla um edital. E aí você pode submeter um projeto. É desse projeto que você está falando. Você viu só? Eu fiquei sabendo dele por outros caminhos. Nesse projeto, então, a gente já... Olha, como você vai construindo mês a mês, né? E vai reverberando, né? O que vai reverberando? Esse condicional. Você vivencia essas ações formativas, você recebe essas mulheres, você escuta até das alunas. Quando dos encontros, tudo sempre foi extremamente pensado e calculado. Quem é o cerimonialista? Uma mulher. Então, a gente chama uma aluna, uma professora. Representatividade. E o que eu achei muito lindo, algumas vezes as professoras, né, do período noturno estavam cuidando de alguma ação, porque é assim mesmo, a ação se dá coletivamente, né, uma vai ajudando a outra, e muitas vezes o professor estava ali, e o que uma professora me confidenciou, que ela disse assim, o professor, o senhor poderia, né, ser o cerimonialista? Ele falou, não, tem que ser vocês. Porque nós já falamos muito nessa vida. É que nessa ocasião, inclusive... Olha o que ele disse. Eu estou ligando por conta disso. Nós já falamos muito nessa vida. Vocês precisam ter representatividade. E quando você fala desse projeto específico, esse projeto ficou em primeiro lugar no programa, porque ele foi sendo tecido com a Associação Comercial de Birigui, né? Foi isso mesmo. A ideia, qual foi o start? Geralmente, quando você desenvolve um projeto, você pensa assim, um projeto específico para qualificação. Corte e costura, que eu amo, eu acho maravilhoso, eu acho algo assim maravilhoso, criativo, necessário. Mas eu estava imaginando assim, vendas, comercialização. Porque ali a gente pode trazer tanta coisa para essa mulher, né? Ela aprender, inclusive, a conversar, a se colocar, né? Em termos não só de vendas de produtos ou serviços, mas também quando for à procura do seu emprego e etc. E aí fui até a Associação Comercial, foi muito bem recebida, né? E aqui eu falo da figura especificamente, lógico, eu tenho que agradecer imensamente sempre aos presidentes, né? Tanto ao antigo quanto ao atual, né? O Marchetti agora é o Vendrame, um abraço aos dois. Mas eu tenho uma figura feminina que é a Josi. Fantástica. Então, uma figura, e nós duas ali fomos conversando. E o que é importante reforçar? Quando a gente faz esse tipo de parceria, não é algo assim, então tá, eu vou desenvolver o projeto aqui e depois você verifica se você gostou. Não, tudo foi sendo discutido, né? Organizado, olha, e aí? É assim, a gente se conversa praticamente todos os dias, entende? Então, assim, eu acho que isso que é interessante, o parceiro começa a observar que realmente estamos ali. É uma sinergia, é uma construção, né? Foi nesse ponto que eu identifiquei que era o projeto, porque ela falou assim, Joel, é um projeto assim, a Josi, a própria. É um projeto assim, assado. Você sabe indicar alguma mulher que trabalha com esse tema? Eu falei, não sei, Josi, mas qual que é a dificuldade? Ela explicou o projeto, eu falei, nossa senhora, eu indicaria com o maior prazer. Mas elas não tinham, falou assim, a gente está indo até você, Joel, porque a gente não identificou uma mulher que trabalhasse com esse conteúdo, né? Esse mundo realmente é pequeno. Exato. E quais os frutos que vocês já começam a perceber? De quanto tempo? Olha, primeiro, né? É algo que emociona. É resgate. De você ouvir assim... Aquela semana que começou o curso, era uma semana que eu estava zerando, entende?
E assim, ser recebida com carinho, com amor, com abraço, e alguém que entenda das minhas dores, das violências, aquilo me deu ânimo para viver mais uma semana. Está vivendo até agora. E vai além. Eu tenho certeza. É nesse sentido, entende? Entendo. É nessa profundidade. Ali não tem assim, não tem supérfluo. Eu estou trabalhando com pessoas, as melhores que eu já vi na minha vida. São mulheres fantásticas. O que faltou, Joel? Oportunidade. Lógico, machismo estrutural vai faltar oportunidade mesmo. São mulheres que cuidam muito bem de suas casas, dos seus filhos, são leoas, são maravilhosas. Mas muitas estão o quê? Totalmente quebradas emocionalmente pela vida, né, que viveu e por quem conviveu também, né? Então, Quando é disso relato... que eu estou falando. E são pessoas recheadas de amor, de esperança, são as melhores alunas. Muitas vezes eu reforço isso aos alunos dos cursos regulares. Eu digo assim, vocês estão no período regular, tendo a oportunidade de estar numa instituição federal de ensino desse gabarito. E as minhas meninas, as minhas mulheres, as mulheres do FIC, elas fazem as tarefas, elas não reclamam, elas até perguntam, elas mandam no WhatsApp. É uma experiência também para o docente, uma experiência de trazer, sabe aquele impulso que nos levou a ser professores? Aquele brilho no olhar. Uhum. Então, eu devo muito a elas. Uhum. Esse ano, elas fizeram até uma homenagem. Eu chorei muito. Poesia. Eu tenho uma aluna que faz poesia para cada professor ou professora que dá aula para ela. Você está me entendendo? Que ser humano que eu estou lidando? Será que a gente é merecedor? Entende? Então, assim, trabalhar com as mulheres, eu percebo cada dia mais. Nós precisamos ter cursos voltados especificamente para elas. Nós temos que ter muito... No grupo de pesquisa, a gente também já está discutindo isso para abrir uma linha de pesquisa voltada especificamente para empreendedorismo feminino. Porque quanto mais a gente diz assim, não é igual, e aí a pessoa diz assim, mas em que aspecto? Porque eu estou trabalhando com a mulher. E a mulher ainda, muitas vezes, ela está preocupada se ela vai passar aquele dia ainda viva. É nesse sentido, entende? Então, quando eu ouço assim, mas empreendedorismo é tudo igual. Não é tudo igual. Não, é óbvio que não é igual. Não é tem igual. Como ser igual. Se as condições não são iguais, não são iguais. Se a linha de partida não é igual, como é que pode, ao longo do caminho, ser igual? Eu falei para você desse crescimento da procura por mulheres nas capacitações que eu realizo. Tem uma outra coisa que me surpreendeu, eu nunca imaginaria. Há muito tempo eu faço uso das mídias sociais para divulgar conteúdo, e agora com esse projeto do podcast, isso tem aumentado de uma maneira muito forte. E não sei se você sabe, cada rede social tem o seu algoritmo diferente, né? Então, o que faz algum conteúdo ser legal no Facebook não é a mesma coisa que faz um conteúdo ser legal no Instagram, no YouTube, no TikTok. Mesmo levando em consideração isso, olha, o que é legal para uma coisa não é legal para outra, a minha audiência, ela tem uma característica, eu não acho coincidência, uma característica muito peculiar. 60% mulheres. E eu achava, que eu comecei a medir isso no Facebook, e eu achava que era uma coisa de Facebook. Aí eu comecei a analisar os dados do Instagram, falei, olha, continua 60%. Aí eu vou para o YouTube, e a hora que a gente vai mensurar, em alguns lugares é mais de 60% de pessoas.
E não estou falando, quando TikTok, 60%. E quando a gente vai no TikTok, fala assim, olha, é dancinha, é piadinha, é funk. Não, é conteúdo. É pessoas buscando conteúdo. E em todas as redes. No Facebook é muito mais de 60%, dá 67% no Facebook. 60% de quem busca conteúdo para se desenvolver são as mulheres. Então, leve em consideração que a linha de largada não estão todos na mesma situação. Né? Isso que eu falo, olha, o mundo de facilidades que eu enfrentei, eu não me orgulho disso, mas eu estou no contexto, é muito diferente do mundo que o meu filho vai enfrentar. Que é uma mulherada, que não é que as mulheres de agora têm mais potencial, cada vez mais estão conseguindo espaço para demonstrar esse potencial. E a busca de capacitação hoje, me desculpem os homens, quem vai atrás hoje são as mulheres. São as mulheres. 60-40 nas minhas redes sociais. E aí nós temos movimentos maravilhosos, né? Nós temos movimento na cidade, né? Desde movimento público mesmo, né? Nós temos o Conselho, né, de Direitos da Mulher, temos também coletivos, vou te dar um exemplo, né? Coletivo Mulheres de Todos os Tons. Eu participo de tudo. Não, eu conheço. Eu acho maravilhoso isso tudo e eu acho assim, quanto mais a gente... E aí eu digo assim, não é de mulher... Né? É uma fala de mulher somente para as mulheres, não é isso, não. É um reeducar a sociedade, né? É reeducar a sociedade. É isso, essa responsabilidade é falar sobre o assunto. É falar e muito sobre o assunto. E aí eu não sei se eu estou discordando ou só estou corroborando, mas é falar sobre o assunto com todo mundo. Com todos. Com homens, com mulheres, com crianças. Nem sei o quanto você, homem ou mulher, concorda ou deixa de conversar, ou deixa de concordar. Não é uma questão de, olha, eu estou trazendo um assunto para você concordar. Mas é pelo menos jogar luz num assunto que talvez você nunca tenha parado para pensar. E é por aí que a gente começa a reflexão. Nós temos, por exemplo, os relógios da violência. É só procurar, né? Hoje está, eu acho que quem mantém é até a Fundação Maria da Penha. Até 2 anos, né? Você digitava relógios da violência, você encontrava. Desculpa, eu não sei o que é. O que é? É um projeto? É um projeto onde demonstra o nível de violência, e aí você vai caracterizando, você acessava esse site. O nome do projeto? Relógios da Violência. Relógios da Violência. Então, você acessava esse site e apareciam vários relógios. Aí estava escrito assim, por exemplo, um horário, até agora, tal hora, tantas mulheres foram mortas no Brasil. Até agora, tantas mulheres sofreram uma mulher foi violência espancada. Moral, entende? Por quê? Porque se você não mensura assim, as pessoas sempre vão achar assim, lá vem essa história, esse mimimi novamente. Nós somos criados... provavelmente você também, fomos criados com regras do tipo, discursos do tipo, briga de marido e mulher. Pois é. Você não conhece essa? Conheço. Briga de marido e mulher, ninguém... Que hoje jamais, lembro, né? Tinha piadinha do tipo assim, olha, enjoei de escutar, piadinha. Não interessa porque o homem bate, mas a mulher sempre sabe porque está apanhando. Nós somos criados nesse machismo estrutural. Então, é natural que, criados dessa forma, a compreensão de um leque gigantesco disso tudo que você está falando acaba sendo ridicularizado, acaba sendo minimizado, acaba sendo normatizado. Né? E aí a gente pode passar por uma série de outras minorias, como preconceito de cor, de sexo.
tenho nada contra gay, eu tenho até uns amigos que são gays, sabe essas conversas assim? A gente se coloca tudo no mesmo balaio e normatiza toda essa situação. Não, assim, mas assim, não é que ele espanca a mulher dele, é que eles tiveram uma discussão e a coisa se exaltou. Então a gente está acostumado a achar que essas coisas, fomos criados, estamos acostumados, não me bota nesse balaio, não. Mas nós somos criados para achar essas situações normais. A barbárie, né? Ela passa pela naturalização da violência. Naturaliza-se aquilo que não deveria ser aceito de maneira alguma, né? A gente começa a ter esse ímpeto, quanto mais a mulher, né, ela vai se empoderando, ela percebe. Numa roda, quantas vezes a mulher tem uma ideia fantástica? Ela fala, os demais escutam. Dali 15 minutos, um homem fala exatamente aquela mesma ideia e todo mundo diz assim, nossa! Eu não presenciei isso. E geralmente as minhas colegas de trabalho me perguntam sobre isso. Eu falo, o que é isso? Eu falo, é não escutar a gente mesmo, a gente não é ouvida. Entende? Fora, isso é não ouvir. Ou seja, se ela está falando alguma coisa, não deve ser interessante, né? E o outro toma para si e, nossa, que ideia maravilhosa. Ou então um corte. A mulher está falando e o homem está cortando. Ele está cortando o raciocínio dela, né, a lógica dela, o discurso dela. Principalmente quando ele observa que os demais, naquela mesa, aí sim estão prestando atenção. Então, é como se fosse é algo até que, se você perguntar para o homem, ele diz assim, não, mas eu não estava fazendo isso. Naturaliza-se, né? Quer dizer, a mulher ela não consegue terminar o raciocínio dela. Naturaliza-se. Então, assim, são pequenos fragmentos do cotidiano da mulher que, se você começar a prestar atenção, você diz assim, não acredito que vocês chegaram até aqui. Eu não acredito. São muitas barreiras, né? Culturais, históricas, e que estão sendo assim avançadas nessa temporalidade e que não podem mais ocorrer, né? A falta do respeito mesmo, né? Bom, nós estamos acostumados a ouvir que até existe machismo, mas aqui no Brasil não é tão forte, né? Que dor, que desespero. Ô, André, quanto tempo você acha que nós estamos falando? Eu não sei, mas eu estou gostando de falar. Está esgotando, minha querida. Jura? Juro. Posso deixar uma mensagem? Não, mas eu faço questão. Antes de você... porque assim, eu acabei de olhar para o relógio agora, eu achei que a gente tinha muito tempo. Não tem, nós já estamos realmente na nossa reta final. E eu tenho certeza que é um assunto que nós ficaríamos muito tempo aqui falando. Muito tempo aqui falando. Como a nossa proposta aqui é deixar conteúdo para auxiliar, para dar subsídios, conteúdo de qualidade para quem está buscando alguma forma de desenvolvimento pessoal e profissional, e nós estamos falando dos dois. Sim, sim. Eu gostaria que você encerrasse justamente deixando a cereja do nosso chantilly, o crème de la crème, da nosso bate-papo de hoje. Que mensagem você tem exclusivamente para as mulheres que estão buscando esse lugar ao sol, esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento profissional? Vou falar para essa câmera aqui. Ó. Você, mulher, saiba que você é uma guerreira. Você é muito importante para mim, para o Joel, para o planeta Terra. Cuide-se. Valorize-se. Escute o seu coração, a sua alma, a sua mente. Preste atenção em você. Você tem um potencial fantástico. Anote tudo que você sonhou a vida toda. Se você não conseguiu realizar ainda, que bom, comece hoje. Comece hoje. O empreendedorismo feminino é exatamente isso. É você se empoderar e saber que você, só você,
pode dar esse passo. E nós estaremos aqui para te ajudar. E eu queria deixar uma última mensagem para as mulheres do FIC, né? Para as minhas alunas, para as minhas colegas de trabalho, mas para as mulheres do FIC. Saibam vocês que quando vocês fizeram aquela homenagem para mim, eu fiquei muito emocionada, porque vocês me agradeceram muito. Na verdade, quem deveria agradecê-las sou eu. Trabalhar com vocês, conhecer vocês, mulheres espetaculares, mudou totalmente a minha vida. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de trabalhar com mulheres tão honradas como vocês. É isso. E agradecer imensamente ao Joel. Obrigada. Andréa, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aos dois aqui maravilhosos. Tenho certeza que é conteúdo de qualidade que vai ser útil para muita gente. Muito obrigado de coração. Gostaram? Sabia que vocês iam gostar. Pessoal, até a próxima. Continua acompanhando a gente. Até mais. Tchau. Abraço.